sexo e poder, que inicialmente eram boas dádivas de Deus para a humanidade, tornaram-se perigosos, porque todos os seres humanos trocaram a glória de Deus por imagens. Talvez não existam outros temas em todo o contexto humano que causem tanta inquietação e desejo. São assuntos peculiares aos nossos dias e cada vez mais se alastram para o mundo. A mídia, de maneira geral, nos conduz a sonhar com uma vida de glamour, de prazer associado ao sexo e, é claro, a muito dinheiro. Não existem outros aspectos da vida humana que tenham tanto poder para abençoar ou amaldiçoar. Não há outras 3 coisas que tenham sido tão buscadas ou que precisem tanto de uma resposta cristã. A maneira como lidamos com dinheiro, sexo e poder tanto podem conduzir ao erro como ao acerto. Muito bem, nós estamos concluindo hoje essa série de mensagens, dinheiro, sexo e poder, e por mais que são 3 áreas, nós trabalhamos aí nos 3 primeiros domingos. No primeiro domingo falamos sobre os perigos do sexo, no segundo domingo sobre os perigos do dinheiro, e no terceiro domingo falamos sobre os perigos do poder. Eu espero particularmente que cada mensagem tenha sido abençoadora para você, ou aberto pelo menos os seus olhos para algumas coisas ou para algumas direções que você não conhecia ou não tinha pensava a respeito daquilo, não imaginava, né? Ontem, inclusive, na célula eu fiz questão de perguntar o que dessas 3 mensagens, o que tinha chamado mais atenção, o que tinha falado mais ao coração, e aí eles tiveram a liberdade de falar, de contar aquilo que de certa forma ministrou mais ou falou mais, e coisas novas, né? Esse sempre é um desafio para nós pastores ou aqueles que pregam, é sempre um desafio trazer algo novo diante de, principalmente para aqueles que têm uma longa caminhada na fé, trazer uma palavra nova ou pegar um texto bíblico e retrabalhar ou trabalhar esse texto e extrair coisas novas, ensinamentos novos, é sempre um desafio. Então, particularmente eu espero que você tenha sido abençoado, impactado. Se você está vindo pela primeira vez aqui ou está assistindo em casa pela primeira vez, estamos encerrando a série, mas os vídeos estão disponíveis, tanto no YouTube quanto no Facebook, também no aplicativo da igreja, existe todas as mensagens que são publicadas ali, já na segunda, terça-feira, então você pode acompanhar também ali através do aplicativo. Talvez em uma ou até mesmo em mais áreas você tenha sido impactado, né? Ou você tenha sido afetado. Talvez você esteja utilizando o poder de forma errada, ou esteja se exaltando, ou recebendo uma glória que não é sua. Talvez você esteja vivenciando o sexo de forma errada, deturpada, dentro ou até mesmo fora do seu casamento. Talvez você esteja usando o dinheiro com propósitos errados, onde o dinheiro tem se tornado senhor da sua vida, ou a razão principal da sua felicidade, da sua alegria. Talvez, até foi uma das coisas que uma pessoa falou ontem na célula, em casa, a gente pensa sempre na pessoa que é dominada pelo dinheiro, pelo muito ter, mas quantos de nós pautamos a nossa vida, ou até mesmo a nossa alegria, pelo que a gente não tem? A gente é triste ou fica triste porque nós não temos aquilo, não temos dinheiro para comprar aquilo. Quantos às vezes estão até mesmo no culto, mas estão tristes porque sabem que a conta não está legal, ou que vai estourar alguma coisa, ou que o negócio está, né, descambando, e ele está entristecido, não pelo que ele tem muito, ou muito tem dominado a sua vida, mas exatamente o contrário, porque ele não tem e ele gostaria de ter, ele não tem e gostaria de comprar, e às vezes isso gera tristeza, infelicidade na vida da pessoa. Então hoje, para encerrarmos essa série, eu quero falar sobre o que deve acontecer na nossa vida, para que a gente possa usar o dinheiro, o sexo e o poder para a glória de Deus. E mais uma vez eu espero que seu coração esteja aberto àquilo que a gente vai falar, e eu quero trazer isso, tudo aquilo que nós falamos nos 3 primeiros domingos, mas encerrar hoje de uma forma positiva, dizendo para você aquilo que Deus espera de nós e aquilo que pode acontecer na nossa vida para experimentarmos essas 3 áreas para a glória de Deus. Bom, eu começo a mensagem de hoje dizendo que existe uma verdade fundamental.
aqueles mais antigos que participaram ainda do tempo de catecismo, né? Tem o catecismo da Confissão de Fé de Westminster, para que o ser humano foi criado, para que o homem foi criado, e aí a resposta é: o homem foi criado para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta do catecismo que a nossa igreja, por exemplo, tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós fomos criados exatamente para glorificar a Deus. Nós, como seres humanos, fomos criados para render graças a Deus. Eu e você somos criaturas, criados por um Criador, e nós devemos glorificar, honrar este Criador, viver para esse Criador, pois somos obra de suas mãos, somos imagem e semelhança dele, somos apenas criaturas, criadas por ele, mas deveríamos reconhecer isso em nossa vida, na nossa caminhada, mas infelizmente isso não acontece. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:21, texto que lemos na primeira semana, na primeira mensagem, diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente, são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo traz à tona aqui aquilo que vemos e vivenciamos todos os dias, ou seja, nós somos cercados por pessoas, por homens que sabem da existência de Deus, mas ao mesmo tempo não reconhecem a Deus em suas vidas. Homens que não se maravilham com aquilo que Deus criou, homens que não contemplam a glória de Deus através da sua criação, homens que ignoram a Deus, não desfrutam de um relacionamento com o seu Criador, não se satisfazem em Deus, não se realizam em Deus. Mencionei hoje pela manhã, eu tenho prazer em viajar, gosto de viajar e gosto de viajar de carro. E ao viajar de carro, é muito bonito você poder contemplar a natureza. De carro você contempla coisas que de um avião você não contemplaria. De um carro você consegue olhar para uma cachoeira caindo no meio de uma serra, você consegue ver as curvas sinuosas da estrada, às vezes alguns animais silvestres que estão por ali, algumas aves, alguns animais mesmo que estão por ali à margem, e você consegue, de uma forma muito bela, glorificar a Deus. Eu não sei você, mas se eu me deparo com uma cachoeira, se eu vejo principalmente uma cachoeira, uma montanha, uma serra, não tem como eu não glorificar a Deus, eu não honrar a Deus e dizer que coisa linda que Deus criou. Mas existem homens que estão tão fechados e tão fechados que eles olham para tudo isso e acham que tudo isso é obra de uma explosão. Houve uma explosão um dia e essa explosão fez com que tudo isso daqui acontecesse. Essa cachoeira surgiu de uma explosão, esse rio surgiu de uma explosão, tudo isso daqui aconteceu por causa de uma explosão. E quando eu entendo que tudo aconteceu de forma aleatória, como obra do acaso, por uma explosão, eu não tenho a quem honrar, a quem glorificar. Agora, quando eu olho para tudo isso e contemplo que aquilo foi criação de Deus, obra de Deus, projeto de Deus, eu consigo honrar e glorificar a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso na sua criação, Ele é perfeito. Então eu consigo honrar a Deus e dar graças a Deus, porque eu tenho olhos para enxergar, eu consigo ver quantos podem até mesmo viajar de carro, e podem ouvir pessoas ali no carro dizendo assim, que coisa linda essa cachoeira, mas ele não está vendo, e você tem olhos para ver. Você tem ouvidos para ouvir o barulho daquela cachoeira, ou dos pássaros cantando ali ao redor. Você tem sensibilidade para colocar a mão ali embaixo, ou pés para chegar até aquela cachoeira e colocar ali os seus pés, as suas mãos, ou entrar e banhar-se naquela cachoeira. Você pode, e você pode em tudo isso dizer como Deus é lindo, como Deus é belo, como Deus é grande, como Ele é perfeito, como Ele é maravilhoso. Você pode render graças ao Senhor, glorificar ao Senhor por tudo aquilo. Mas existem muitas pessoas que olham para tudo isso e não glorificam a Deus. A Ellen, por exemplo, é uma pessoa apaixonada pelo pôr do sol, e com toda desculpa ao pessoal de outras regiões do nosso país, mas não existe pôr do sol igual o nosso aqui. E não tem como você olhar para o pôr do sol aqui do centro-oeste,
aqui do Mato Grosso do Sul, e você não glorificar a Deus com aquilo. Deus pinta o céu, cada dia de uma forma linda e diferente. Você olha para aquilo, ou quando você vê aquela lua cheia maravilhosa, ou quando você está na roça e contempla aquele céu todo estrelado, não tem como você não glorificar a Deus. Mas muitas pessoas estão fechadas, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, quantas coisas você olha para a natureza e você pode contemplar os atributos invisíveis de Deus. Os atributos são invisíveis, mas Deus se mostra através da natureza, mas muitos homens estão fechados e não conseguem compreender aquilo que Deus fez. E é isso que Paulo está dizendo isso. Não glorificam a Deus, não honram a Deus, e são pessoas vazias de Deus. E por estarem vazios de Deus, elas acabam preenchendo o seu interior com outras coisas. No texto que também vimos na primeira semana, no verso 23, diz que esses homens vazios de Deus trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. São pessoas vazias de Deus, que precisam preencher esse vazio com alguma coisa. São vazias de Deus e que precisam preencher, e aí a gente preenche com algo. É por isso que o ser humano passou a trocar a glória de Deus por outras coisas, como este reflexo condicionado. Nós consideramos essas outras coisas interessantes. Então eu olho, por exemplo, para o dinheiro, para aquilo que o dinheiro pode comprar, para o poder que eu tenho, ou para o sexo. Eu olho para essas coisas e eu atribuo a elas um valor maior que de Deus. Eu olho para essas coisas e eu acho que elas são mais valiosas, são mais satisfatórias que Deus. E isso é um grande insulto para Ele. Quando eu digo que eu tenho mais prazer no sexo do que em Deus, ou quando eu digo que o dinheiro me dá mais prazer, ou aquilo que o dinheiro pode comprar, ou o status que o dinheiro pode me dá mais prazer que em Deus, ou o poder que eu tenho, a autoridade que eu tenho, o domínio, aquilo que eu posso fazer me dá mais poder, me dá mais prazer, mais satisfação do que Deus, isso é um grande insulto para Ele. É um grande insulto, mas isso acontece. Eu trabalhei esse texto numa terça da esperança em dezembro, e eu tinha mencionado esse texto para o conselho, e numa terça da esperança eu trabalhei esse texto. Jeremias mostra esse insulto, apesar dele chamar de crime. Ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O que aconteceu com o povo? O povo tinha Deus à sua disposição, mas o povo trocou Deus, não preferiu a fonte de água viva, Deus como fonte de água viva. O povo preferiu cavar a sua própria cisterna, preferiu água parada em vez de água corrente, preferiu água velha em vez de água fresca, preferiu algo fabricado ao invés de algo eterno, preferiu algo provisório ao invés de algo definitivo, preferiu trocar Deus por outros deuses, preferiu trocar Deus por homens poderosos, preferiu trocar Deus por cavalos e exércitos, preferiu trocar Deus por acordos forjados, preferiu trocar o Deus da paz por uma paz plástica, preferiu trocar a segurança do Altíssimo por armamentos. Abandonaram a Deus e criaram seus próprios caminhos, suas próprias estratégias, cavaram suas próprias cisternas, ou seja, trocaram Deus. E esse é algo que Deus fala através de Jeremias, dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes, o meu povo me abandonou, o meu povo trocou-me por cisternas próprias. E é isso que muitas vezes fazemos. Nós abandonamos Deus, nós deixamos Deus de lado. Aquele que é o dono de todas as coisas, nós o deixamos por coisas que Ele criou, ou mesmo pelo dinheiro que pode comprar determinadas coisas. Nós trocamos Deus por prazeres momentâneos e errados, nós trocamos Deus por relacionamentos errados ou fora do lugar. Nós trocamos Deus por imagens que não podem, que nos fazem sentir prazer, mas é um prazer momentâneo também. Nós trocamos Deus por pensamentos obscuros, nós trocamos Deus por coisas que podemos adquirir, nós trocamos Deus por mercadorias, por objetos, por comida, por luxo, por bens. Nós trocamos Deus por aplausos, por elogios, por glória, por bajulações. Nós trocamos Deus, nós insultamos Deus com essas trocas que fazemos. Eu não sei você, mas se eu fosse Deus, lógico, com os meus sentimentos e com essa estrutura aqui, eu ia me sentir muito mal, muito insultado diante disso.
Eu não ia querer mais saber do ser humano. Ah, você não quer saber de mim? Então também não quero mais saber de você. Se você não quer saber de mim, então vá viver a sua vida, aí se vire. Mas Deus não é assim. O que é que Deus faz diante dessa vida que eu levo, diante do insulto? Ou seja, durante as 3 primeiras semanas mostramos que podemos caminhar de forma errada diante do dinheiro, diante do sexo, diante do poder. Insultamos Deus com essas escolhas ou com essas coisas erradas que fazemos. Mas o que é que Deus faz? Como é que Deus age? Apesar de nós insultarmos a Deus com nossas preferências por outras coisas, Deus, em sua misericórdia, Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, para nos proporcionar um futuro, para nos dar esperança. E aí entra a cruz. Deus fez algo na cruz que mudou a história, não só da humanidade de um modo geral, mas Ele fez algo na cruz que mudou a nossa história, a minha e a sua história. Deus fez algo quando nos deu vida, quando se inclinou para nós e também inclinou o nosso coração para poder acreditar nele. E Deus continua fazendo uma obra diária nas nossas vidas, não algo que Ele fez apenas lá na cruz do Calvário, mas algo que Ele fez na nossa vida de forma particular e algo que Ele continua fazendo na nossa vida. E a mensagem terá apenas esses 2 pontos, e com esse segundo ponto eu vou concluir a mensagem. O que é que Deus fez na cruz? Bom, primeiro ali na cruz, Ele fez 3 coisas que eu vou destacar. Primeiro, ali na cruz, Deus fez algo para nos conduzir à sua presença. Quando olhamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 3, no verso 18, Pedro diz que Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se os perigos que eu mencionei nos 3 primeiros domingos deixaram você aflito ou angustiado, ou você saiu daqui dizendo, puxa, eu não vivo uma vida como Deus gostaria. Eu ainda sou dominado pelo dinheiro, ou eu fico muito triste quando não tenho dinheiro, ou eu ainda tenho alguns vícios relacionados à pornografia, ou eu tenho olhado sites ou coisas que não devem, ou eu tenho cantado mulheres aí na rua, ou eu tenho olhado para alguns rapazes aí e os corpões saradões que eles têm, e eu estou caminhando para um lado errado, ou eu sou uma pessoa que acho que eu estou no auge do meu poder e glória, e eu mando e desmando, e eu domino as pessoas, e eu tenho usado o meu poder para o mal e não para o bem, sei lá. Diante das mensagens, o que é que talvez trouxe pesar, desânimo até mesmo para você, porque você tem vivido, não só você, eu, todos nós, vivemos de forma errada. Todos nós, e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Eu não estou aqui numa posição diferente, eu estou num lugar mais alto para você apenas me enxergar. E eu estou aqui trazendo uma palavra, mas eu não estou nessa palavra dizendo assim, essa palavra é para vocês e não tem nada para mim. Essa palavra é tanto para mim quanto para você. Eu não sou diferente de você com relação ao pecado. Por ser pastor, eu não sou uma pessoa santa e perfeita, enquanto você ainda não. Não, quem dera. Todos nós somos pecadores. Essa semana eu ouvi e mostrei para minha esposa a mensagem de uma pastora da nossa denominação, da maior igreja, para dizer bem a verdade, da nossa denominação, e eu assisti no vídeo dela, ela dizia nesse vídeo, porque eu não sou pecadora, eu não sou pecadora, e eu não sou pecadora, e eu olhei para minha esposa e falei, olha o tipo de pastora e o tipo de mensagem sendo pregada na maior igreja da nossa denominação. Como assim eu não sou pecadora? Olha o nó que dá na cabeça, né? Se eu não sou pecador, não preciso confessar nada, porque eu não peco. Eu sou perfeito. Se eu sou perfeito, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou pecador, eu sou santa. Santa? Será que não passa nenhuma palavra e nenhum pensamento absurdo na mente? Será que não fala nada errado? Como pastor, ela não atinge ninguém, ela não fala ninguém, ela não maltrata ninguém, ela é perfeita na casa, ela não grita com os filhos, ela não maltrata os filhos, ela vive a vida, ela não tem um pensamento errado, ela não... Eu fiquei olhando para aquilo e falei, não acredito que eu estou ouvindo isso.
Eu estive em Londrina em 1997, a primeira igreja batista estava passando por um racha tenebroso naquela cidade, porque o pastor pregou exatamente isso: crente que é crente não peca. A primeira igreja batista estava pegando fogo, porque um dos pastores mais renomados da igreja batista no Brasil estava pregando uma coisa absurda. Como assim crente que é crente não peca? Eu posso dizer que crente que é crente não vive na prática do pecado, ok. Não se deixa dominar pelo pecado, ok. Mas dizer que crente não peca, ou que eu não sou pecador, eu já sei o final dessa história. Então eu não estou aqui numa posição diferente. Eu sou pecador, reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e tento mudar a minha vida, ou deixar Deus transformar a minha vida como tem que ser transformada. Mas eu sou pecador tanto quanto você. Então eu também me frustro. Existem áreas que eu também, ou situações dessas que eu preguei, que eu olho e falo: Deus, eu estou errado, eu estou indo por um caminho errado, eu não posso fazer isso, eu não posso me deixar dominar por isso, eu preciso corrigir a minha vida. Então talvez você saiu daqui dessa forma, ok, e que bom que você saiu pensando nas coisas que precisam mudar, e é justamente isso que Cristo veio fazer neste mundo. É exatamente isso que é o que Pedro está dizendo aí. Cristo, o justo, morreu pelos injustos. Nenhum de nós jamais amou a Deus como ele merece ser amado. Até mesmo nós, como cristãos, a nossa fé, o nosso amor são imperfeitos, e Cristo morreu por isso, exatamente por isso. Para quê? Para nos conduzir a Deus. É isso que o texto bíblico nos mostra. Ou seja, se com o pecado, com a queda, nós nos separamos de Deus, nós nos distanciamos de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, Cristo morreu na cruz exatamente para nos aproximarmos de Deus, para nós nos reconciliarmos com Deus, para nós vivermos uma vida ao lado do nosso Deus. É exatamente para isso que ele morreu. O objetivo maior da cruz do Calvário, da morte de Jesus, não é o perdão dos pecados, nem a justificação dos ímpios, nem a remoção da ira de Deus, nem o livramento do inferno, por mais que essas coisas sejam maravilhosas sobre as nossas vidas, mas são apenas meios para um fim supremo. Pedro diz que o fim supremo, a maior coisa pela qual ele morreu, é para que nós, porque ele sofreu, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ser conduzidos até a presença de Deus. Ou seja, se por causa do pecado nós saímos da presença de Deus e nós nos distanciamos de Deus, por causa da cruz nós nos reconciliamos com Deus, nós nos aproximamos de Deus, e aí eu posso ter a presença de Deus, a visão de Deus, o conhecimento de Deus, o prazer em Deus, porque Cristo morreu exatamente para isso, para nos conduzir para este ponto, para nos dirigir a este ponto, por mais que eu não mereça. Na vida e morte perfeitas de Jesus em nosso lugar, todas as barreiras jurídicas caíram por terra, foram removidas, e é esse o significado da palavra justificação. Cristo sofreu o nosso castigo, Cristo pagou o nosso preço, Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a sua vida. Ele recebeu a nossa condenação, enquanto nós recebemos a absolvição. Ele recebeu a morte, enquanto ele nos deu vida. Esse é o sentido da justificação. Aquilo que era para cumprir a lei justa de Deus, Cristo fez, ele pagou o preço, e agora nós fomos absolvidos e podemos viver com Deus. Romanos capítulo 5, versos de número 9 e 10 diz: portanto, uma vez que fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos por ele da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, todas as barreiras jurídicas entre nós e Deus foram removidas. Agora nós podemos chegar até a presença de Deus. Temos amizade com Deus, podemos nos aproximar de Deus, podemos ter paz com Deus, é o que diz o verso 1. E uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é paz? Eu não sou mais inimigo, eu sou amigo. Nós éramos inimigos, nós não nos conversávamos, a gente não se topava, a gente não se dava, a gente não batia, a gente não conseguia, mas houve um momento que nós demos as mãos, nós reconciliamos, eu pedi perdão, e aí nós fizemos amizade.
Eu deixei de ser inimigo, agora eu sou gente que vive ali na casa dele. Eu sou uma pessoa que mora ali na casa dele. Eu sou uma pessoa que tem alegria de falar com ele, falo com ele todos os dias. É exatamente isso que significa justificação. Ou seja, essa é a primeira coisa que Jesus conquista para nós ali na cruz. A justificação. O valor supremo dessa paz reside no fato de que ela nos permite estar na presença de Deus, a viver na plenitude da alegria de Deus. Mas existe uma segunda coisa. Por causa da cruz, o Senhor, através do seu Espírito, abre os nossos olhos, a fim de enxergarmos quem Ele é e quem nós somos. Na cruz, por meio do seu Espírito, Deus abre os nossos olhos que estão cegos. É interessante, hoje de manhã eu recordei algumas, não cantei, mas eu recordei algumas canções, os membros jurássicos vão lembrar, né? Mas nós tínhamos um cântico, por exemplo, que falava sobre satisfação. Olha o que nós cantávamos: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Olha os jurássicos aí, né? Sem paz real, sem gozo, olha só, na aflição. Achei o segredo. Qual é o segredo? É Cristo no meu coração. É isso que cantávamos. Qual é a satisfação? Qual é a satisfação do crente? É o carro novo. Qual é a satisfação do crente? A casa nova. Qual é a satisfação do crente? O dinheiro, muito dinheiro na conta. Qual é a satisfação do crente? Estar bem de saúde. Qual é a satisfação do crente? Ter poder, domínio. Qual é a satisfação do crente? Fazer sexo aleatoriamente por aí, loucamente. É essa a satisfação do crente? Não. A satisfação do crente é Jesus. E nesse pedaço aqui eu lembrei de um outro texto, de um outro aí, os mais jurássicos ainda, né? Existe um hino no nosso cenário que diz o seguinte: ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, sua glória verteu, para salvar um tão pobre pecador. E aí o coro diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Olha só, que verdade. É exatamente isso que a gente aprende o que aconteceu ali na cruz. Não é só justificação. Ali na cruz os meus olhos foram abertos. Ele me deu a capacidade de enxergar quem Ele é e de quem eu sou. E enxergar que Ele é o centro das nossas afeições e é Ele quem nos satisfaz plenamente. Como pecadores, nós não consideramos Deus glorioso e não valorizamos Deus acima de todas as coisas. E é por isso que o dinheiro, o sexo e o poder são tão perigosos, porque eles se tornam atraentes, mais atraentes que Deus, pois nós estamos espiritualmente cegos. Nós não conseguimos enxergar Deus, nós estamos espiritualmente cegos. Mas quando nós nos deparamos com a cruz, ou com a mensagem da cruz, ou com a pregação do Evangelho, os nossos olhos são abertos. Não só eu sou justificado em Cristo Jesus, mas os nossos olhos são abertos. E agora eu consigo enxergar os benefícios da cruz de Cristo, eu consigo enxergar os benefícios da justificação, eu consigo enxergar, porque um milagre foi operado na minha vida. Os meus olhos foram abertos a um novo nascimento. Vamos pensar algumas coisas, lógico, absurdas, mas vamos pensar. Talvez, porque é assim que eu penso, eu acho que você não deve ser muito diferente de mim. Os pais e mães que aqui estão, você consegue imaginar pegar o seu filho, matar o seu filho, esquartejar o seu filho em pequenos pedaços, e colocar o seu filho numa churrasqueira para desaparecer com o corpo dele? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar, você aqui, você fala, a minha gravidez foi, sei lá, pode ser o que for, resultado de um estupro, de uma violência, eu não queria essa gravidez, não tenho condições para essa criança, não tenho condições financeiras. Mas é muito diferente você reconhecer isso
e falar: eu não quero essa criança, e pegar pelos meios legais, levar até um juizado, um conselho, sei lá quem é que é o órgão que trabalha com isso, e falar: eu não quero essa criança, estou dando essa criança para adoção. Porque tem tanta gente que gostaria de ter aquele bebê. Eu particularmente não considero isso desumano, porque eu estou dizendo assim: eu não tenho condições, e eu estou entregando, para que uma outra família com condições adote essa criança e dê a ela um futuro que talvez eu não tive. O que eu acho desumano é pegar um bebê, colocar esse bebê dentro de um saco plástico e jogar num terreno baldio. Você consegue se imaginar pegando o seu próprio filho, amarrando um saco plástico, bebê, e jogando num terreno baldio, abandonando ele ali? Quando eu olho para as coisas assim, por mais absurdas que sejam, eu não consigo, porque os meus olhos foram abertos, e eu não consigo entender esse tipo de coisa. Mas tem gente que está com seus olhos totalmente, ele não enxerga como eu enxergo, os seus olhos estão tapados. O apóstolo Paulo, ele fala isso em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, no verso 3. Ele diz o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí é fácil de você entender por que algumas pessoas fazem o que fazem. Por que pessoas matam, por que pessoas estupram, por que pessoas violentam, por que pessoas são agressivas, por que elas fazem o que fazem, por que elas usam o seu corpo de forma se prostituindo, ou elas fazem aberrações com o seu corpo, com a sua vida. Por que elas fazem o que fazem? Porque elas estão cegas. E é interessante que o verso principal aí, o verso de número 4, destacado diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: Satanás, ele trabalha com afinco, para confirmar e aprofundar essa cegueira por todos os meios possíveis. Ele quer que a pessoa continue cega, totalmente cega nas trevas, porque nas trevas nós não sabemos o que estamos fazendo. Nas trevas nós fazemos qualquer coisa, nas trevas nós agimos de qualquer maneira, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Agora, quando nós chegamos à luz, quando eu estou no claro, eu já não faço qualquer coisa, porque a luz está resplandecendo, e tudo aquilo que eu fizer, pessoas podem enxergar. No escuro, ninguém está enxergando, mas no claro, está todo mundo enxergando. Ou seja, eu tenho que pautar a minha vida de acordo com a luz. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aí. Ou seja, antes eu estava nas trevas, antes eu vivia nas trevas, antes eu estava no mundo, antes eu tinha uma vida no mundo, mas na cruz do Calvário, Jesus abriu os meus olhos, e agora eu enxergo o Senhor, eu enxergo a sua salvação, eu enxergo o que Ele fez por mim, os meus olhos são abertos, eu enxergo, e porque eu enxergo, eu mudei a minha vida. E aí uma palavra para você que talvez está na igreja, gostou da igreja, entrou para a igreja, até mesmo foi batizado na igreja, está no hall de membros da igreja, mas você não mudou nada da sua vida. Você só entrou por um clube, você só está frequentando um clube, você só está participando de um espetáculo, você só está vindo para assistir uma apresentação. Porque se você, antes de Jesus, era uma pessoa e continua sendo a mesma pessoa após Jesus, significa que você não teve um novo nascimento. Jesus não mudou a sua vida, Ele não entrou na sua vida, não abriu os seus olhos, você continua tapado do mesmo jeito. Ou seja, nós precisamos enxergar. Deus nos traz essa luz, Ele nos faz enxergar. Deus, que no princípio disse: haja luz, e houve luz, esse mesmo Deus um dia olhou para mim e falou: Wagner, ele está nas trevas, ele está na escuridão. Ou o Tião,
ou o Diego, ou a Paola, ou a Elaine, ou o Paulo, ou a Fabiana, ou eu posso pegar nomes aqui e falar, ele estava nas trevas, ele está nas trevas, ele não sabe o que está fazendo, ele está agindo na vida dele de uma forma totalmente errada, ele está indo para um caminho, ela está indo para um caminho totalmente errado, e Deus diz assim, haja luz sobre a vida dele, haja luz sobre a vida dela, e aí houve luz, e quando os nossos olhos são abertos, eu era cego, mas os meus olhos foram abertos, eu enxergo, mas eu não só enxergo Deus, eu enxergo a mim mesmo, eu enxergo o que eu estou fazendo de errado, e à medida que eu enxergo o que eu estou fazendo de errado, eu tenho que mudar a minha vida tem que ser transformada, ou seja, tudo isso que aconteceu ao longo, por exemplo, deste mês, cada palavra, cada mensagem, foi para abrir os seus olhos, ou seja, cada texto bíblico, ou cada explanação, foi para trazer luz para você, abrir os seus olhos e te fazer enxergar, mas diante disso, o que eu tenho que fazer? Deixar Deus transformar. Aí eu olhei para isso, o pastor pregou, e eu olhei para a palavra de fato, eu estou vivendo a minha vida de uma forma errada, o que precisa? Preciso mudar a minha vida, isso precisa ser transformado na minha vida, ou seja, na cruz do Calvário, há uma nova criação, há uma nova vida, há um novo nascimento, na cruz do Calvário, os nossos olhos foram abertos, nós deixamos de ser cegos, na cruz a luz de Deus passou a brilhar sobre as nossas vidas, dentro das nossas vidas, na cruz do Calvário nós passamos a enxergar a glória de Deus, e quando eu enxergo a glória de Deus, eu entendo que aquilo que eu fazia que me dava prazer e satisfação, isso não me dá prazer e satisfação, o que me dá prazer e satisfação é Deus, ou seja, aquilo que eu fazia que está fazendo é errado, eu troco. Se antigamente eu troquei a glória de Deus por aquilo que me dá prazer e me satisfaz, agora por causa da cruz, aquilo que me dá prazer e satisfaz, eu deixo de lado, porque o que mais me satisfaz é o Senhor, ou seja, há uma troca inversa. Se o homem trocou Deus por prazeres, agora ele troca os prazeres por Deus, porque ele entende que Deus é mais satisfatório que os prazeres, que Deus é mais satisfatório que o dinheiro, que Deus é mais satisfatório que o sexo, que Deus é mais satisfatório e assim por diante. Eu troco aquilo que estava me dando prazer por aquilo que de fato pode me dar prazer, porque agora os meus olhos enxergam, agora eu contemplo aquilo que Deus fez. Mas por fim, para a gente concluir aí, Deus continua, eu não enxergo a glória de Deus de uma única vez, mas Deus continua a mostrar a sua glória, a revelar a sua glória, e isso vai mudando a nossa vida. Irmãos, a nossa conversão não é automática. Não é automático. Eu particularmente gostaria que fosse. Fizesse uma pregação aqui, pessoas entrassem neste lugar pecadoras, longe de Deus, e eu fizesse um apelo, dizendo, você que quer receber o Senhor na sua vida, levante sua mão que eu quero orar com você, e a pessoa então levanta chorando as suas mãos, eu oro, e ali, ela nunca mais vai pecar na vida dela. Seria maravilhoso, e a minha função... Porque a minha função, o que eu tenho que pregar para mudar, a igreja estaria vazia, ninguém precisaria vir mais na igreja, porque pronto, mudei, nunca mais vou pecar, acabou, duvido que alguém viria mais na igreja, porque agora eu sou perfeito, só os pecadores entrariam aqui para mudar a vida, e pronto, acabou. Mas não é assim, não é automático, não é, existem algumas coisas que podem ser, algumas coisas mudam drasticamente. Você pode ver alguém que se entregou ao Senhor e você fala, como essa pessoa mudou, da água para o vinho, mas mudou tudo. Tem muita coisinha ali ainda. Mudou o grosso, porque talvez ela estava tão longe e tão vivendo que mudou. Você percebe, mas é o grosso. Mas as coisas vão mudando gradativamente. A nossa conversão, ela é gradativa. Na cruz, então, ele revelou a sua glória, os nossos olhos foram abertos, mas dia após dia, ele se revela a nós. E dia após dia, eu vou aprendendo com a palavra, e dia após dia, Deus vai transformando a minha vida, a sua imagem, a sua semelhança. Ele vai mudando a minha vida. É esse o trabalho. Ou seja, se na cruz houve um primeiro milagre, que é o milagre do abrir os olhos, no dia a dia Deus vai fazendo outros milagres, que é transformar a minha vida. Ele vai transformando, mudando a minha vida. Existe um texto
que é maravilhoso, de 2 Coríntios 3,18, Paulo diz o seguinte: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Outra versão diz: estamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, cada dia é um pouco mais, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós vamos sendo transformados. É interessante que existem verbos destacados aí: contemplamos e estamos sendo transformados. Esses verbos estão no presente, que a gente chama de presente contínuo. Grego, existe um presente contínuo. O passado é aquilo que aconteceu e nunca mais vai acontecer. Vamos supor, no grego, se eu falei assim: eu abri a Bíblia, eu abri no passado, significa que eu nunca mais vou abrir. Esse é o passado no grego. Quando eu falo, mas eu abri hoje, mas amanhã eu vou abrir de novo, no grego não existe isso. Eu abri apenas no sentido de que eu nunca mais vou abrir. No grego existe um presente contínuo. É como se eu estivesse dizendo: eu estou abrindo a Bíblia, mas eu estou abrindo ontem, estou abrindo hoje, estarei abrindo amanhã. Ou seja, é algo contínuo. E exatamente esses são os verbos aí. Nós a cada dia estamos contemplando a glória do Senhor e estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A cada dia isso vai acontecendo na nossa vida. Ou seja, nós contemplamos a Deus, os nossos olhos vão se abrindo e nós vamos enxergando e sendo transformados por Deus. É uma transformação contínua. O cristão a cada dia contempla o seu Criador, face a face está com o seu Criador, relaciona-se com o seu Salvador, contempla a glória de Deus na sua vida, na sua história, e à medida que isso acontece, ele vai sendo transformado à semelhança de Jesus. É isso que acontece diariamente. Essa transformação à imagem do Senhor, de glória em glória, é um processo. Mas aí eu diria o seguinte: é um processo muito mais parecido com o regar de uma planta ou o crescimento de um bebê do que a construção civil. Porque a construção civil, por exemplo, está lá um dia só o alicerce. Aí o camarada fala: eu vou levantar hoje a parede. Aí ele pega o tijolo, ele passa a argamassa, ele coloca o tijolo. Pega o tijolo, passa a argamassa e coloca. Ele vai colocando, assentando. Quando ele terminou o dia, ele olha, a parede inteira está levantada. É um processo que você enxerga, é visível. E acontece de um minuto, de um momento para o outro. Agora pegue, por exemplo, uma planta. Você rega um dia, você rega 2, rega 3, rega 10, rega 20, rega um mês, e a planta está de que tamanho? Do mesmo tamanho. A olhos, aos nossos olhos, ela está do mesmo jeito. Mas ela cresceu um pouquinho só. Mas ela cresceu. É que você não percebeu. Mas é um crescimento diário. Um bebê, por exemplo. Nós vamos aos médicos, quem teve os filhos aí, bebê, de quanto em quanto tempo você vai no médico para pesar ou para medir? Todo dia? Você vai de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês, não é assim? Até completar um ano? Nós vamos todos os meses. Uma vez por mês nós vamos para pesar o bebê. Aí a gente chega lá e leva, entrega o bebê, o pediatra coloca, estica, mede, coloca na balança, fala: olha, mãe, engordou tantos quilos, ou tantos gramas, ou cresceu tantos centímetros, ótimo. Mas se você está lá amamentando o seu bebê, né? Aí você chega para o seu marido e fala assim: nossa, ele cresceu 1 centímetro hoje, ou meio centímetro hoje, né? 1/4 de centímetro hoje. Não, ele engordou, pelo que eu estou sentindo, ele engordou 17,5 gramas. Não tem como você fazer isso. Ele engordou e ele cresceu, mas você não sabe quanto. É assim a nossa caminhada cristã. E como é que isso se dá? Isso se dá. Como é que você cresce? Como é que um bebê cresce? Mamando. É através do mamar. Como é que um cristão cresce? É comendo. E o que um cristão come? É isso, por exemplo, que Pedro diz aí em 1 Pedro, e é o texto que eu encerro. Como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, se é que provaram que o Senhor é bom. Querido, só tem uma forma de crescer. Por isso que cristão, eu entrei ali na igreja, fui tocado por aquela palavra, a hora que eu vi eu levantei a mão, me entreguei a Jesus. Amém, glória a Deus por isso. E agora? Palavra.
Quando você lê a palavra, você se defronta com a glória de Deus. Eu leio a palavra, eu vejo o Senhor, eu enxergo quem é o Senhor. O que isso faz? Eu mudo a minha vida. Você vem aqui ao culto, você ouve a palavra, e à medida que você ouve a palavra, você deixa Deus trabalhar na sua vida, você está crescendo. Eu ouço a palavra, eu entendo a palavra, eu me entrego diante daquela palavra e eu cresço pela palavra. E eu vou crescendo de glória em glória. Eu vou crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu vou crescendo. Então, como é que eu posso vivenciar o dinheiro, o sexo e o poder? Como é que eu posso vivenciar isso para a glória de Deus? Primeiro, você tem que entender que dinheiro, sexo e poder são dádivas, são bênçãos de Deus. Essas três coisas. O dinheiro administrado, muito bem administrado na sua vida, sem que ele seja a sua razão, a razão da sua felicidade ou tristeza, mas você entende que é mordomo de Deus, e tudo aquilo que você tem, Deus te deu para você administrar, você é feliz e abençoado dessa maneira. Quando você utiliza seus recursos para, por exemplo, abençoar outras pessoas e para promover o reino de Deus. Você é abençoado quando você tem poder, mas utiliza o poder para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas. Você é satisfeito quando você tem relação sexual com a sua esposa, com o seu marido, ali na sua casa, de forma sadia. Você é abençoado com isso. São coisas que Deus nos deu e são bênção para as nossas vidas. Só que nós podemos utilizar essas coisas para o mal, de forma deturpada. Eu estou agindo de forma errada diante do dinheiro, do sexo, do poder? O que eu preciso entender? Primeiro, que na cruz do Calvário, Jesus tirou todo o escrito de dívida que existia sobre as nossas vidas. Ele tirou esse escrito e cravou na cruz. Não existe mais nada que pese sobre mim. Aquilo que pesava, aquilo que é peso sobre mim, agora pesam em seus ombros. Não são pesos sobre mim, são pesos sobre ele. Fui justificado na cruz. Segundo, na cruz os meus olhos são abertos. Tenha os seus olhos abertos para enxergar aquilo que Deus fez por você. Enxergue a glória de Deus. Enxergue aquilo que Deus apresenta aqui, na palavra. Terceiro, alimente-se da palavra. Alimente-se de cada mensagem, de cada pregação, de cada livro que você lê. Deixe Deus trabalhar a sua vida. Deixe Deus transformar você naquilo que Ele quer transformar. Ou seja, aqui nesse ambiente não tem ninguém perfeito e ninguém melhor que ninguém, mas nós podemos sermos a cada dia aperfeiçoados. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. A cada dia eu preciso deixar Deus me aperfeiçoar. De glória em glória, nós vamos sendo transformados, aperfeiçoados, modificados, de glória em glória. É assim que tem que ser, irmãos. Ah, pastor, eu saí tal mensagem, eu saí muito mal, porque eu tenho vivido a minha vida de forma errada. Ok, que bom que você enxergou. O que você tem que fazer? Seus olhos foram abertos? Arrependa-se. Deixe Deus mudar a sua vida. Transforme essa área da sua vida para a glória de Deus. Só tem uma forma para a gente vivenciar isso para a glória de Deus, deixando Deus nos transformar. Somente dessa forma. Então se renda na presença de Deus, se entregue na presença de Deus, deixe o Senhor trabalhar a sua vida, deixe o Senhor mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, para a honra e glória do seu nome. É assim que nós esperamos que aconteça em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar essa mensagem, concluir esse momento, cantando a última canção que nós entoamos antes da palavra. E entender aquilo que o Senhor fez por nós, entender que nós podemos ser diferentes. Você não precisa vivenciar ou viver a sua vida da mesma forma. Se você entrou para a igreja, ou faz parte da membresia, ou faz parte de um hall, que bom, mas isso não é salvação para você. A salvação está em Cristo, mas a nossa vida precisa ser mudada. Deixe Deus mudar a sua vida. Se renda a Ele, se entregue a Ele, deixe Ele transformar, mudar a sua história, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?